Bem-vindo ao canal Ztubers com mais um vídeo no projeto Level Up e hoje nós vamos falar sobre os livros de 1ª e 2º Samuel. Nós podemos resumir os livros de 1ª e 2ª Samuel da seguinte forma: reino estabelecido. É quando se inicia o governo monárquico, o governo por meio de reis no povo de Israel. E para que esses reis vivessem uma vida boa e próspera, eles precisavam obedecer e viver em total dependência da graça e bondade de Deus. E eles seriam disciplinados caso eles vivessem uma vida de infidelidade a Deus. O livro de 1ª e 2ª Samuel fazem parte do período de Reino Unido. Esse período tem alguns outros livros que também fazem parte e eles são 1ª Reis, 1ª Crônicas, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esse período aborda 120 anos da história do povo de Israel, com 3 reis governando, 40 anos cada um. O primeiro deles é Saul, o segundo é Davi e aí Salomão, filho de Davi. O versículo-chave dentro dos livros de 1ª e 2ª Samuel se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23, que dizem o seguinte: Samuel respondeu: "O que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou as ordens do Senhor, ele rejeitou como rei." Deus se agrada muito mais de um rei que obedece e é fiel do que alguém que vive de aparências. Por isso ele rejeita Saul e aceita Davi. Saul vivia por aparências, mas o seu coração não estava no Senhor. Davi, pelo contrário, ele era um homem segundo o coração de Deus, alguém que se arrependia toda vez que cometia um erro e buscava ser fiel e obediente a Deus. Os livros de 1ª e 2ª Samuel foram escritos entre o ano de 1100 a 970 a.C. e tiveram 3 autores diferentes: Samuel, Natã e Gade. E o local onde eles foram escritos é Israel. Agora a gente vai falar um pouco sobre os blocos dos livros de 1ª e 2ª Samuel. Um esboço para ajudar você a entender um pouco mais do que os autores, no caso, de 1ª e 2ª Samuel queriam nos ensinar. O primeiro bloco é Samuel, que vai de 1 Samuel capítulo 1 até o capítulo 7, que é uma transição do período de juízes para o período de reino estabelecido e também conta a história do profeta Samuel. A próxima é Saul, onde nós dividimos em 3 subpartes. A primeira delas é início do reinado, onde nós vemos Saul ser proclamado rei de Israel, mas por sua atitude arrogante e egoísta, ele é rejeitado por Deus e Deus levanta Davi para ser o próximo rei. O segundo subbloco é perseguição a Davi. Davi entra em cena, então Saul, sabendo que Deus escolheu Davi para substituí-lo, ele passa a atacar e perseguir e querer acabar com a vida de Davi. O terceiro subbloco é derrota e morte. Após chegar ao fundo do poço, Saul vive uma morte vergonhosa no campo de batalha. O terceiro é Davi, que vai de 2 Samuel capítulo 1 até o capítulo 24. E nós temos 2 subblocos. O primeiro deles é Reino Estabelecido, que é o início do reinado de Davi, onde a gente percebe a prosperidade e a bênção de Deus na vida dele, então o reino cresce muito. Mas aí vem o segundo subbloco, que é Reino Enfraquecido. Aí a história de Davi já não é tão bonita. Por sua infidelidade a Deus, ele passa a cometer assassinato e traições. Então, isso enfraquece o reinado dele e faz com que um dos filhos, inclusive, tente roubar o trono dele. Fatos interessantes. Em Deuteronômio capítulo 17, versículo 14 e 15, Moisés já havia previsto o início da época de reis no povo de Israel. 1ª e 2ª Samuel, originalmente na Bíblia em hebraico, é um livro só. 1ª e 2ª Samuel contam a história do melhor momento do povo de Israel. Os personagens principais no livro de 1ª e 2ª Samuel são Eli, Samuel, Saul, Davi, Golias, Jonatas, Batseba, Natã, Absalão e Salomão. Para mais pesquisa. Se Samuel foi um grande líder para o povo de Israel, por que o povo pediu um rei? Quais são as diferenças entre o reinado de Saul para o reinado de Davi? A última pergunta é:
Como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento? Ele pode deixar de habitar o interior de uma pessoa? Indicações. Aqui embaixo nós temos 2 links para o canal do Bible Project, um link falando sobre 1 Samuel, o segundo sobre 2 Samuel. Então clica, assiste e aprende um pouco mais. E espero que vocês tenham curtido esse vídeo e até a próxima.